Boa noite. Na aula de hoje teremos como tema a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica é uma sequência da clonagem reprodutiva. É um avanço biotecnológico. Nesse tipo de clonagem é de suma importância para a medicina, como exemplo, porque ela permite a produção de células-tronco embrionárias, que vão servir para tratamento de diversas doenças. As células produzidas por clonagem terapêutica, elas têm a capacidade de serem pluripotentes. Essa condição é que dá à célula a possibilidade de gerar a partir dela qualquer tipo de diversos tipos de tecidos, que vão ser, como exemplo, parte de tratamento de diabetes mellitus, do mal de Parkinson. Várias técnicas, várias terapias gênicas estão sendo estudadas, avançadas, com a utilização dessa clonagem terapêutica. Então, daí a importância desse tipo de clonagem. No caso da clonagem reprodutiva, há a produção de clones idênticos, animais idênticos, vegetais idênticos. Aqueles são os primeiros doadores de células. Nesse caso aqui, as células, toda a terapia, ela consiste em formar células iniciais, células embrionárias, pluripotentes ou totipotentes, com capacidade de regeneração em outros tecidos, para cura de doenças. Todo o processo de clonagem terapêutica será realizado em vitro. Aí consta a técnica. Primeiro, DNA é retirado de uma célula adulta do doador. Esse DNA é introduzido no óvulo vazio. Após algumas divisões, as células-tronco são direcionadas no laboratório. Então, no primeiro momento, quando o DNA de uma célula do doador é retirado, aí no DNA, como sabemos, está o material genético. Quando um óvulo vazio recebe esse DNA, esse óvulo não tem DNA. O óvulo recebendo esse DNA, a célula vai entrar em divisão, no caso mitótica, formando os blastocistos. E nessa fase, tudo isso é direcionado no laboratório para o tipo de célula que se deseja. E a partir daí será fabricados tecidos idênticos ao doador. Tecidos que nunca serão rejeitados por ele. Vejam a importância. A célula, o DNA foi tirado, levado a um óvulo, provocado nela a mitose. A partir de várias mitoses, forma os blastocistos. E aí é estimulado. Se quer neurônios, é estimulado o gene para a produção de neurônios. Se queremos tecido de pele, como exemplo, a célula é direcionada à produção desse tipo de tecido. E esse novo tecido pode, e na maioria das vezes, é implantado no próprio indivíduo doador. E aí não tem rejeição, que a célula é do próprio indivíduo. Essa terapia está bastante avançada. Claro que é necessário vários estudos, a ciência ainda está longe de alcançar os seus objetivos nessa utilização de clonagem terapêutica, mas os avanços são significativos. A figura do próximo slide nos mostrará todo o protocolo, todo o processo que se dá na produção de células tronco embrionárias. Observando a figura, entendam e identifiquem que foi retirado do paciente adulto de João, foi retirada uma célula. Dessa célula extraiu-se o núcleo. Esse núcleo vai ser levado para um óvulo anucleado, como mostra a figura. Esse óvulo aceitou esse núcleo, absorveu esse núcleo por fusão, a partir de descargas elétricas. Essa célula entrou em divisão e formou um mórula, como mostra a figura. Essa célula ainda na condição de totipotência. Daí ela foi levada a um meio de cultura, como mostra também a figura, podendo e pôde originar medula óssea, tecido nervoso, tecido cardíaco, porque as células são totipotentes, com capacidade de reproduzir diversos tipos de tecido.
se João tivesse, como exemplo, um problema cardíaco. Esse tecido cardíaco vai ser levado de novo, reintroduzido em João, vão sofrer um infarto e por terapia gênica, esse novo tecido formado a partir daquela célula inicial vai ser formado e vai ser levado a João. Como é o material genético do próprio João, não haverá rejeição. Não haverá rejeição e o tecido pode ser recuperado. Esse é todo o processo de terapia gênica alcançado a partir da clonagem terapêutica. Como disse, vários avanços estão sendo estudados mundo afora, mas já há hoje possibilidades de realização de autocura. O material genético é do próprio indivíduo. Consequentemente, não há incompatibilidade. O organismo do indivíduo não vai rejeitar esse novo tecido, porque geneticamente ele é idêntico ao seu. Aqui terminamos a parte de clonagem terapêutica. Leiam e assistam atentamente aos vídeos. Leiam o texto base que segue. Posterior a isso, respondam as questões avaliativas, que também seguirão nessa aula. E na próxima aula, veremos os tipos de células-tronco e cada tipo, a que tipo de tecido origina. Uma boa noite e muito obrigado.